Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Eu sei, meus irmãos, que normalmente o capítulo 11 de Romanos é abordado sempre de maneira muito escatológica, não é? Eu tenho uma escatologia muito peculiar, os irmãos já sabem disso. E eu sei também que vocês querem manter suas posições escatológicas, e todos nós queremos, ao ouvir um sermão, confirmação daquilo que a gente já acredita. E os irmãos também já sabem que, perdoem o linguajar, eu ligo a mínima para isso, porque o que importa é o que está escrito na Bíblia. Nós, às vezes, temos sistemas escatológicos e teológicos muito bons, mas que são difíceis de provar biblicamente. É claro que nem sempre é o nosso caso, porque como cristãos reformados, nós temos confissões de fé e uma teologia que está sendo provada pelo tempo, ou seja, ela permaneceu apesar das críticas. Ainda assim, há muitas dúvidas sobre Romanos 11. É claro que se você ler como nós temos lido, com alguns detalhes, como, por exemplo, a explicação mais detalhada do texto, que é a pregação sequencial que nós temos feito, você vai perceber que muitos bichos de 7 cabeças tinham 3 e 2 eram falsas. Que os animais imortais morreram, só permaneceu a verdade do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não vai começar a escatologia agora. E quando a gente tocar nessa escatologia, você vai ver que não é aquela coisa toda que você estava imaginando. Por quê? Porque nós já estamos tratando de Romanos desde o capítulo 1, mas você deve se lembrar, para se preparar para agora essa nova fase de Romanos 11, de todo o contexto. E é um contexto que não começou aqui no capítulo 11. O contexto desse texto, onde Paulo se pergunta, ou pergunta a nós, se você preferir, no versículo 1 de Romanos 11, será que Deus fez o que fez? É porque essa situação e esse contexto já foi suscitado lá no capítulo 9. Paulo começou a tratar desse assunto no capítulo 9 de Romanos. Você não prestou atenção nas exposições desde o capítulo 9, você não vai entender. E pior, vai achar que tem algo errado no que está sendo dito, porque não prestou atenção no que foi explicado antes. Dá tempo ainda, porque Paulo está às vésperas de concluir o seu argumento. Então, volta no argumento, relembre do argumento, lembre-se de que o assunto é a eleição, que Paulo está explicando por que a eleição acabou excluindo a maioria dos israelitas e que a salvação opera junto com a eleição, inclusive presumindo esta eleição. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 10 versículos de Romanos 11, que eu tenho o objetivo de expor esta manhã, e se preparar para ouvir a mensagem, uma vez que nós já oramos rogando do Senhor a bênção para tanto. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? A gente começou a responder isso no sermão passado. Israel é o povo de Deus, Deus deu o nome de Israel a esse povo quando mudou o nome de Jacó. Deus chamou esse povo, reservou esse povo, mandou o Messias. Aliás, a lista das coisas que Deus deu a esse povo estão no capítulo 9. Deles pertencem os patriarcas, as promessas, a aliança, a lei, o Messias. Nosso Messias é judeu. Eles têm tudo. Por que eles não são a maioria dos cristãos? Primeira parte da resposta foi dada lá atrás, explicando por que nem todos obedeceram
ao Evangelho. Verso 16 do capítulo 10. Mas agora Paulo está respondendo uma outra objeção. Tá, então entendi que no final tem que ter fé, tem uma responsabilidade de quem ouve, tem que ter quem prega o Evangelho, que é esse aí, que explica que quando Davi estava lá reclamando dos seus inimigos, na verdade ele era um tipo de Cristo, e que aquilo que ele diz metaforicamente aconteceu literalmente com Jesus. Uau, entendi. Mas isso ainda não explica uma coisa, um ponto, uma dúvida que as pessoas têm em relação a Israel. Deus rejeitou o seu povo, Deus mudou de ideia. A pergunta que Paulo está levantando aqui é uma pergunta que você se faz em relação a você. Você é eleito, você é amado, você foi salvo, resgatado de um tremedal de lama, aquela lama em que você estava e que você sabe, melhor do que ninguém. Mas você não é a pessoa mais legal do mundo, você não é o servo número 1. Tem o jogador número 1, mas não tem o servo número 1. Uns tempos atrás, e a gente vai falar bastante de algumas coisas peculiares. Quando eu entrei na capelania, hoje eu já saí, mas quando eu entrei lá atrás na capelania, antes de mim, eu ocupei o lugar de um outro pastor, e aí ele foi fazer a passagem de bastão. E ele era um amigo já de longa data. E aí a gente começou a bater papo e eu me lembro da cena, como minha memória fotografa só cenas, eu me lembro da cena em que a gente saindo da sala, eu falei uma besteira do tipo, fulano é um grande servo do Senhor. E aí eu não vou dizer quem era, mas teu irmão pôs a mão no meu ombro e disse, o irmão dele lá, pôs a mão no meu ombro e disse, mas Jonatas, se for grande já não é servo. Como é que ele conseguiu? Bom, não tinha um copo de café cheio de água para eu me enfiar e me afogar, então tive que passar a vergonha a seco. Pois é. Nós sabemos que nós não somos grandes coisas, e que se Deus resolvesse nos punir, ele estaria mais do que 100% certo. Então eu entendo que você tem essa dúvida. Se Deus rejeitou Israel porque pisou no tomate, quanto tempo vai levar para Deus me jogar na lata do lixo? Quanto tempo vai levar, ou que tipo de pecado eu vou ter que cometer para Deus desistir de mim? Vou aproveitar enquanto eu estou crente aqui, mas será que eu dou conta de chegar até o céu? Será que no meio do caminho Deus não vai desistir de mim como ele desistiu de Israel? Repare que essa não é uma pergunta à toa, ela te toca. Se você não tem esse tipo de dúvida, você ou é doido, você acha que você é um tipo de crente que merece o Oscar de melhor cristão. Na verdade, se você merece o Oscar, é que você não é crente. Que você recebe o Oscar de melhor atuação, porque finge, hipócrita. Mas se você é crente verdadeiro e sabe dos seus pecados e sabe quem é, você de vez em quando dá uma duvidada. Você fica assim, será que eu não devia ser melhor? Obedecer mais fielmente? E é claro que a gente também tem a versão in between, que é o crente sem vergonha, que sabe que Deus vai perdoar, que sabe que a sua graça é lata e larga e acaba ficando abusado. Mas se você parar para pensar, e é isso que eu estou convidando você a fazer esta manhã, talvez você ache que essa é uma dúvida pertinente. E é por isso que Paulo vai endereçar-se a ela, porque o Espírito Santo o conduziu a este ponto. Terá Deus, porventura, por acaso, será que ele rejeitou o seu povo? Vamos à resposta que Paulo vai dar até o verso 10. Respondendo essa pergunta, Paulo começa com de jeito nenhum, de modo algum, não pense isso. Não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão fortíssima, ele vem usando isso, já usou lá no capítulo 9, quando
no verso 14 do capítulo 9, se você der uma olhada lá, quando alguém pensou em atribuir a Deus algum tipo de injustiça no processo de eleição. Não, jamais, não existe a menor possibilidade de Deus ter rejeitado o seu povo. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei, e ainda procuram tirar minha vida. Que se lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram ou não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. E diz a Davi: torne-se-lhe a mesa um enlaço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Essa é a resposta que Paulo vai dar. Vamos orar, né? Teria que ser assim, né? A gente deveria ler, entender e encerrar. Essa é a resposta que ele dá, mas às vezes alguma coisa foge. Então me permita responder à pergunta dizendo que não, Deus não rejeitou o seu povo. E a base para a qual, ou sobre a qual você se alicerça para dizer que Deus não te rejeitará, mora aqui. E o problema é que hoje em dia as pessoas têm, não me venham dizer que não, porque é um bombardeio de todos os lados, de que nós vivemos uma geração especial. E não é uma coisa do mundo gospel, não. É uma coisa desse mundo louco, porque nunca antes na história desse país, e daí vem uma coisa, na sequência vem algo que acontece desde sempre. E a gente tem uma geração única na história de todo o povo da adoração, porque a gente gravou um CD e ganhou o prêmio de adorador do ano. Eu mencionei isso numa outra reunião nossa, então, para as visitas do pessoal que não participou do Éden, aconteceu uma premiação alguns anos atrás em que alguém ganhou o prêmio de adorador do ano. Eu fico imaginando quem é que deu esse prêmio. Foi um anjo do céu trazer? Deus mandou entregar a medalha de adorador do ano. É claro que todo mundo adoraria receber, mas não foi para nós, né? Precisaria ter gravado um CD e feito muito sucesso para poder isso acontecer. Meus irmãos, nós estamos numa época em que a gente se acha único. E a gente não vai sair humilde e transformado uma nova humanidade depois da pandemia, não. Nós vamos sair tri-orgulhosos. Nós vamos sair batendo no peito dizendo, porque isso já está acontecendo, e já aconteceu muito durante a pandemia, que a pessoa posta uma foto toda cambaleante dizendo, eu venci o vírus. E vocês já viram isso antes? Quando a Assíria disse, eu faço e aconteço, e Deus diz assim, pobre cetro da minha ira, vocês estão achando que venceram o quê? E a gente está nesse mundo. Então, nós nos achamos, isso é péssimo, porque a gente focaliza na gente. E quando a gente focaliza na gente, esse tipo de dúvida acontece. Tudo depende de mim. Depende de mim, depende do meu desempenho, depende da maneira como eu vivo, faço e obedeço a minha permanência ou não na aliança da graça. E quando, então, a gente se depara com um texto que coloca a bandeira nas terras de Israel e não no seu quintalzinho, sem vergonha,
a gente fica meio sem graça, porque, no final das contas, tudo depende, reparem, de Deus não ter rejeitado Israel, para você dizer que Deus não rejeitará você. Então, se você não entender isso aqui, você não tem a menor base para dizer que Deus permanecerá fiel. Aliás, Deus permanecer fiel e Deus ser fiel é louvado por muitos de nós sem consciência. Esse texto está dizendo que Deus é sempre fiel, aleluia, louvado seja o Senhor. E o que isso significa? Que Ele vai cumprir todas as suas benditas promessas, mas que Ele também vai cumprir cada uma das suas maldições. Que Ele vai punir severamente o que quebra a aliança e vai abençoar tremendamente o que guarda a aliança. Deus ser fiel só é bom para quem é fiel. Porque quando Deus é fiel para quem quebrou a aliança, esse povo treme e se enfia dentro de caverna pedindo que caiam os montes sobre a minha cabeça, mas que Deus não me venha visitar. Mas isso não vai acontecer. Portanto, como é que eu sei que Deus não vai me rejeitar? Porque Deus não rejeitou o seu povo. Como? Preservando um remanescente fiel. Essa doutrina é uma doutrina importantíssima para você. Remanescente fiel, mas ela tem um perigo. O perigo de achar que nós somos remanescente fiel e só nós fazemos a coisa certa. E às vezes, quando a gente está numa igreja... Isso aqui é perigo de igreja fiel, tá? Porque igreja apóstata tá nem aí. Igreja apóstata não olha para trás, não olha para si. Igreja apóstata está vivendo feliz, na glória, entendeu? Boiando no mar da providência, entendeu? Nadando de braçada, na alegria, descendo a corredeira da providência num bote sem remo, com a mão para cima. Vocês assistiam, não é da época de vocês, mas tinha um episódio do Pica-Pau em que o pessoal ficava num... Como é que chama? As cataratas do Niágara, eles ficavam dentro de um barril e quando eles desciam para o barril, eles levantavam a mão. Pois é, aí, ó, alguns de vocês conhecem. Pois é, igreja apóstata é isso. Está no barril e quando cai, ainda grita, ei! Isso é assim. Mas a igreja fiel corre um risco. E é óbvio que nós estamos procurando ser uma igreja fiel à palavra, como eu disse lá no começo. A gente não está ligando muito para as suas expectativas escatológicas, a gente quer ler a Bíblia. E esse eu acho que é o grande perigo. Achar que nós somos os únicos no mundo que fazem do jeito como a gente faz. E eu já passei várias vezes por isso. Pastor, só a gente faz isso, só a gente crê assim, só a gente faz assim, só a gente se veste assim, só a gente faz isso. E achar que a gente está sozinho no mundo. É horrível. E a gente se sente assim. Um dos benefícios e grandes privilégios de ser um pregador e ser itinerante nesse processo é visitar outras igrejas e descobrir que existe remanescente fiel em outros lugares. Porque se a gente achar que só existe a gente no mundo, a gente nunca vai ter a esperança de encontrar gente crente em outros lugares. Porque só pode ser aqui, só somos nós, só a gente faz certo. E que bom é poder viajar. E eu já viajei muito o nosso país. E quando eu viajo e eu volto empolgado, eu falo para a igreja, vocês têm que conhecer os irmãos da igreja tal. E eu fico tão frustrado porque vocês ficam parecendo um Homem-Aranha que não sabe o que é o Vingadores, sabe? Que legal, que é isso? Porque fica com aquela cara de, hã? E o melhor, alguns de vocês não sabem nem o que é o Vingadores. Né? Igual o Homem-Aranha. E não diz nada. E eu fico assim, puxa, a minha única esperança é que um dia vocês vão conhecer certas pessoas que eu conheci no céu. Porque, gente, como tem remanescente fiel por aí. Que bênção, que alegria. Não é? Mas, então o que a gente faz? O que eu trago para vocês? Experiências? Não. Eu trago para vocês uma doutrina bíblica
que cria no seu coração fé, que cria aquela expectativa em amor que crê, fé, esperança e amor. Que vocês encontrarão em qualquer lugar um remanescente fiel. Deus não deixa que nenhum lugar mais se transforme em Sodoma e Gomorra, porque ele preserva alguns. Porque se não tivesse nos reservado alguns sobreviventes, nós já estaríamos perdidos. E eu acho que a razão pela qual esse mundo ainda permanece de pé e a nossa cidade ainda não foi tragada pelos poderes do inferno é porque tem um povinho aqui e ali segurando as pontas como remanescente fiel. Como é que Deus fez isso? A primeira coisa que Paulo vai dar para a gente é uma evidência óbvia, não é? Ele vai dizer assim, Deus rejeitou o seu povo? Uai, claro que não. Olha eu. Se Deus rejeitou o seu povo, como é que você me explica? Olha o verso 1. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, está aqui escrito. E ele não é a primeira vez que ele diz isso, ele já tinha dito isso em outras cartas, inclusive. Não, Deus rejeitou o seu povo? É mesmo? Como é que você me explica? É igual quando a pessoa diz assim, eu sou... Né, uma coisa não quer dizer a outra. Eu não acredito em milagres. E é o que eu digo para as pessoas aí, como é que você me explica? Eu sou um milagre de nascimento. Minha mãe era estéril. Minha mãe era estéril. Eu sou o filho da minha mãe. Como é que isso aconteceu? Milagre. Eu tive uma leucemia em que eu fui parar com 92% da minha medula tomada. Eu não valia um palito de fósforo riscado. Eu preciso dizer que eu não morri? Tá, eu não morri. Tem uma cara do tipo, não morri, tô aqui. Se milagres não acontecem, como é que você explica a Lana, minha filha? Gravidez trigêmeos. Um aborto. Ela não podia nascer. E se nascesse, podia ter problema neurológico e talvez algum tipo de defeito. Linda, inteligente e crente. Já fez pública a profissão de fé. Se você não acredita em milagre, como é que você explica a outra filha? Que fomos fazer um ultrassom para ver como é que estava. E acabou o líquido. Tem que tirar. Quando? Daqui a pouco. Como assim daqui a pouco? Vamos para lá já tirar o nenê? Mas por quê? Porque se não fosse esse ultrassom, você poderia perder o bebê. Parto agendado para dali uma semana. Milagre. Como é que você explicaria, Thaís? Olha, e eu estou falando só da minha família, como o Paulo está falando de si. Mas se você parar para pensar, você também tem uma carreirinha de milagres para contar, não tem não? Paulo disse assim, como é que você está dizendo que Deus rejeitou o seu povo se você não consegue me explicar? Eu sou israelita. Eu sou descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, verso 2. Ou seja, você está pensando errado. O verso 2 é a chave desse texto. O que Paulo diz aqui é talvez a coisa mais mal interpretada deste texto. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Tá, vamos voltar para Romanos 8 e vamos nos lembrar o que é que Paulo está dizendo a respeito deste tema. Paulo vai chamar de conhecimento outra coisa, não é? Olha o verso 28 a 30 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são os chamados segundo o propósito do Senhor? Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus,
seja o primogênito entre muitos irmãos. Voltando ao assunto. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Quando você vai para o capítulo 11, você esquece que a expressão que Paulo usou nesta mesma carta e dentro desse mesmo contexto diz respeito aos eleitos e não à nação de Israel. O povo que Deus de antemão conheceu são os eleitos. A expressão conhecer, eu expliquei quando falei de Romanos 8. Vamos relembrar. Conhecer é amar. Você pode trocar a palavra conhecer por amar. Aqueles que Deus de antemão amou. Conhecer é uma palavra aqui no apóstolo Paulo, é um hebraísmo. Ou seja, Paulo está usando a palavra em grego no sentido que ela tem no hebraico. Conhecer é ter relacionamento íntimo de amor. Quando um marido conhece uma esposa, nascem filhos da aliança. Para não precisar ser mais claro. Quando Adão conheceu Eva, ela concebeu, ela engravidou. Quando Deus amou você, você foi gerado na mente e no coração de Deus. Ele te salvou antes da fundação do mundo, mas operou no tempo, te dando uma vida, um momento de decisão, uma conversão. Você estava lá, amado, desde antes da fundação do mundo. Então, quando você olha para esse texto e já interpreta ele errado, é claro que a sua escatologia vai virar uma coisa biruta lá na frente. Vocês sabem que é uma biruta, né? Uma coisa que muda de acordo com o vento. Então, vai ventar lá na frente e você vai mudar. Por quê? Você interpretou errado. Não. E quando Paulo vai explicar isso, de novo, e Paulo aqui vai fazendo exegese em cima de exegese, e mais uma vez, ele vai pegar um outro texto, e tá aí, daí talvez a dificuldade da gente entender por que o remanescente fiel é a doutrina que te dá certeza da sua salvação. Porque você não interpreta corretamente, não é só Romanos 11, tu não interpreta corretamente a história de Elias. Para você, e aí começa a hora de dar estilingada em quem não está presente. Vamos tentar manter a compostura. Mas para você, Elias é a história do homem da Bíblia que teve depressão. Quem teve depressão na Bíblia? Você não sabe nada da Bíblia. Mas você sabe que Elias teve depressão. Tem que ler mais a Bíblia. E o que Paulo vai dizer aqui é o contrário. Paulo explica, olha gente, dá para tirar essa lição lá do livro dos Reis. Mas se você pegar a exegese que Paulo faz aqui de Elias, acaba essa interpretação mequetrefe, rasa, desrespeitosa, para não dizer irresponsável. Sim, falei. Que diz que Elias estava certo e que Deus agiu em conformidade com a situação, ou seja, que Elias, de fato, tinha razão para entrar em depressão e que Deus resolveu abraçar a sua depressão, dando para ele um proto-atendimento, ou seja, a versão bisavó do atendimento que a gente dá hoje. Ou seja, que Deus fez um remedinho lá quando mandou o corvo levar. Não é para vocês me olharem, eu não sei explicar coisa biruta, eu sei explicar o que está na Bíblia. Mas assim, Deus deixou Elias descansar, porque ele foi dormir na caverna. Deus deu para ele exercício físico, fez ele andar até a caverna, depois da caverna até Israel. Tá à beira da caminhada. Eu não estou brincando, tem gente que interpreta assim. E alimentação saudável. Alimentação saudável, se leia, já falei para vocês, do corvo nutricionista. Vocês conhecem o corvo nutricionista? É o corvo que foi lá para Elias levar alimentação saudável para ele. Uns pedaços de carne e uns pedaços de pão. Olha que corvo bom, eu quero contratar esse corvo para mim. Mas olha só o que Paulo diz. Que olha a prova que eu dou para vocês de que o verso 2 fala de eleição. Porque Paulo está sendo irônico. Ué, vocês não sabem o que a Bíblia diz sobre Elias? É isso que Paulo está dizendo. Confere aí. Eu vou ler na versão Revista Corrompida, vocês leem na de vocês. Why so? Vocês não leram o que está na Bíblia, não? Vocês não conhecem a história de Elias?
Vocês estão achando ruim comigo porque eu estou dizendo que Deus elegeu? Vocês esqueceram que o contexto de Elias é um contexto de eleição, não de depressão? Que quando Elias, vai acompanhando na sua Bíblia aí, que quando Elias reclamou para Deus que ele ficou sozinho, que ele era tipo a igreja que sozinha, a igreja que faz as coisas certas e ela está sozinha no mundo. E só ele sabia servir a Deus, só ele era crente. Que Deus puxou a orelha dele. Que Deus não disse, tadinho de Elias, vou dar um curso de nutrição para o corvo. Não, que Deus falou assim, tá bom, Elias, eu entendo que você é humano, entendo que você é limitado, e vou te reerguer nos meus braços. Mas o objetivo final é tu levantar daí e ir pastorear um povo que não é pouca gente não, porque tá aí, 7.000 homens, são 7.000 famílias. Meu amigo, tu acha que você ficou sozinho no mundo? Porque é isso que Elias diz. A depressão de Elias foi causada por um erro de imaginação da esperança. Ele se imaginou só e ficou desesperado. Só eu fiquei e ainda querem me matar. E Deus diz assim, errou! Não ficou só você não. Ficou mais 7.000. Deus puxa a orelha de Elias e diz, não, meu querido, você come aí, porque a tarefa para a qual eu vou te mandar exigirá de você. Não foi tempo, não foram tratamentos. Deus puxa a orelha de Elias e diz, meu caro, eu elegi, sustentei e preservei 7.000 homens para mim. Sabe quem eram esses 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal? O povo a quem Deus de antemão conheceu. E é por isso que Paulo diz assim, vocês estranharam o que eu falei? Vocês não conhecem a história de Elias? Claro que não! Cada época parece que interpreta a história de Elias de uma maneira errada. Agora, quando você interpreta Elias da maneira correta, sabe qual que é o grande drama? Sabe qual é a história que está sendo contada ali? Como Deus elege o seu povo a quem ele ama. E não se trata da nação de Israel, se trata de pessoas. Deus não ama povos. Deus ama pessoas. Deus ama você. Deus ama e ama por nome. Deus conhece cada um a quem ele manda um emissário do evangelho para pregar a palavra. Deus ama pessoalmente. Tanto é que Deus costura as nossas histórias para que você esteja aqui e não lá, que você tenha ouvido e não deixado de ouvir, que você creia e não se rebele. Ou seja, e aí termina, não é? Verso 5, que é onde, versos 5 e 6, que é a conclusão a que Paulo chega. Ora, isso não é diferente hoje. Veja, Paulo está dando um exemplo. A história de Elias é uma ilustração, ela é tipológica. O que acontece hoje também aconteceu antes. Não mudou. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, já não é graça. Ou seja, ele está voltando no ponto anterior. Israel tentou alcançar o favor de Deus, ganhando o Oscar de melhor servo de Deus das nações antigas. Não é assim que funciona, é pela graça. Você não vai conseguir pelas obras, pelo cumprimento da lei. Vocês foram privilegiados, é privilégio. Não é fardo, não é missão, é privilégio. Mas não é diferente hoje. Verso 5. Assim, pois, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente da eleição segundo a graça. Ou seja, vocês podem não saber que há, como Elias não sabia, mas tinha. Se vocês acham que são os únicos reformados do planeta, os únicos que estão certos no estado de São Paulo, vocês estão enganados. E louvado seja Deus por isso, porque Deus sempre, e essa é a doutrina, Deus sempre preserva um remanescente fiel.
E eu vou pregar em outros textos. E eu vou voltar a falar disso outras vezes. Hoje é o dia de falar disso pensando em Romanos. Nós podemos hoje, em 2022, dizer praticamente ipsis literis o que está no verso 5. Hoje, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a graça. Sim, a gente, os eleitos. Não, Israel. Israel. Deus escolheu de todos os povos, mas abriu a porta para que a gente entrasse. Mas não esquece que Deus ama pessoas. E quando alguém de origem judia se converte no Brasil e em qualquer outro país do mundo, são os eleitos que a quem Deus de antemão conheceu. Você também faz parte? Porque fazia parte do plano que Israel abandonasse o Senhor para que os gentios entrassem na aliança. Nós entramos numa aliança que Deus fez com israelitas. Nossa religião é de origem israelita. Nosso Messias é judeu. Você precisa acreditar nas escrituras hebraicas e nas escrituras gregas do Velho e Novo Testamentos. Não tem escapatória. Então, como é que Deus fez para não rejeitar o seu povo? Ele preservou um remanescente fiel. Essa é a resposta. Mas ainda restam os versos 7 a 10. Qual que é a segunda parte da resposta? Porque se essa é a resposta, e o remanescente de Israel é segundo a graça, e essa não é, de fato, a primeira vez, como é que Paulo, então, explica o fato de que a larga maioria rejeitou? Onde que está essa eleição da graça se não tem graça para todo mundo? Você vai ser corrigido hoje no seu semi-pelagianismo. Sabe o que é isso? Só anota. Semi-pelagianismo. Pelágio foi um herege dos primeiros séculos que disse que as pessoas precisavam ser convencidas e o esforço de levá-las para o céu era nosso. Alguém resolveu requentar essa heresia. Salomão, sempre certo. Não existe nada de novo debaixo do sol. Toda novidade é uma velharia que está sendo reformada, está sendo refeita. Aliás, nem está sendo reformada, que quando fica reformado, fica crente, não é isso? Está na moda ser retrô, né? Heresia é quando você acha que está na moda ser retrô. Quem é que ressuscita essa heresia de Pelágio? Que pessoas não nascem más, não nascem em pecado, pecam e aí se tornam pecadoras, então depende delas a salvação e depende de nós salvá-las. Isso era Pelágio. Tá? Alguém resolveu ressuscitar essa heresia, Jacobo, os armínios. E é por isso que a gente gosta tanto de bater em arminiano, porque estão errados. Não faça isso não, tadinhos. Leva eles para Jesus. Não é que eles não sejam crentes, não é isso. Leva eles realmente para Jesus. Leva eles para o lugar onde Jesus é exposto, é ensinado. Leva eles para o lugar onde o relacionamento com Jesus faz a diferença, para você ver que vocês dois precisam se arrepender. O arminiano do seu erro, o calvinista do seu orgulho. Todo mundo errado. Quando você olha para esse texto, Paulo vai explicar que a apostasia geral, embora não signifique apostasia final, não diz respeito a Deus, mas à responsabilidade humana. Paulo vai costurar aqui aquelas duas bases que ele colocou lá na frente, ou anteriormente. Ele disse antes que nós precisamos de alguém que pregue, mas a gente também precisa de ouvidos atentos. Se você não presta atenção, o problema é seu. A responsabilidade de pregar é do pregador e do ouvinte de ouvir. Quando essas duas coisas se encontram, elas tipificam, elas exemplificam, elas ilustram o mesmo relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus escolheu, predestinou todas as coisas, Ele é soberano. Isso não... Reparem, que aqui tem duas doutrinas e as duas são difíceis. Isso não
isenta você da sua responsabilidade. Deus é soberano e você é responsável. Como é que essas coisas funcionam, pastor? Funcionando. Não, mas o senhor não vai dar uma explicação? Nem eu, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém. Porque eu acho que essas coisas fazem parte do mistério. Olha a explicação que Paulo dá. Que diremos, pois? Vocês já sabem, né? Que diremos, pois, a que conclusão chegamos. Nessa altura a gente já está acostumado com a linguagem do apóstolo Paulo. Verso 7. A que conclusão a gente chega? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou. Joia. E os mais foram endurecidos. Que horror! Não, está explicado lá no capítulo 8. Depois, no capítulo 9, Paulo vai gastar um bom tempo explicando isso. Lembram disso lá, dos versos 14 a 18? A Escritura diz a Faraó, eu estou lendo o verso 17, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus endureceu a Faraó. Faraó se endureceu? Sim, sim. Ó, sim. Mas Faraó também foi endurecido? Sim, sim. Ó, sim. Ou seja, a gente esquece de que não tem como a gente fugir de um Deus soberano. É como se a gente tentasse escapar do calor do sol quando ele principia numa extremidade do céu e vai até a outra o seu percurso. Ninguém escapa do governo soberano de Deus. Então, isso é inegociável. Mas, no processo do tempo, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Paulo acabou de dizer isso. O pregador prega fielmente, mas quem ouve precisa crer. Quem crê precisa professar. Porque se você não abrir a boca para invocar o nome do Senhor, você não será salvo. A gente gosta de uma religião que não é a cristã. A religião cristã não isenta você da sua responsabilidade. Israel foi endurecida e foi punida por causa da dureza do seu coração, como está escrito, verso 8 e verso 9, que termina no 10. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E a Davi diz, a mesa que deveria ser convidativa se tornou em laço e armadilha, tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Sim, Deus amolece quem quer e endurece a quem lhe apraz. E a pessoa continua sendo responsável. Não gostei. Ah, eu não ia responder nada mesmo. Quem perguntou? É ruim morar num mundo onde Deus é soberano? Pois não existe outro. Porque até a existência desse mundo se deve à vontade de Deus decidir em criá-lo. Ele estava muito bem obrigado sem a gente. Ele já gozava de todos os relacionamentos perfeitos e amoráveis de que ele gostaria de ter, porque ele era pleno em si mesmo. A Trindade se basta a si mesma. Deus decidiu criar porque sim. Decidiu nos amar porque sim. Todos os grandes motivos da realidade estão escondidos em Deus e muitos deles ele não diz. Eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. Eu não sei o que em mim despertou em Deus qualquer coisa, porque tudo que eu vejo desperta em Deus o oposto, a ira, a justiça. Deus resolveu me amar. Eu não sei porque Deus me recebe de volta, depois de tantas vezes eu ter feito errado. Eu não sei porque os braços dele permanecem abertos, incansavelmente abertos. Mas eu sei que estão lá. Você está ocupado demais tentando decifrar por que Deus endureceu, quando você esquece que a melhor notícia, o Evangelho, é que ele enviou o Salvador ao mundo e todo o que o invocar será salvo.
Você está tentando responder perguntas que Deus não vai. E no dia final, como eu cresci erroneamente ensinado, que quando um dia eu estivesse com Deus na glória, ou lá na portinha, já com Jesus, eu iria perguntar e sanar todas as minhas dúvidas. E sabe o que eu acho que eu vou ouvir? Hoje não, mas a gente cresce e fica mais esperto. Mas eu acho que se um dia algum de vocês resolver fazer a pergunta que alguns personagens da Bíblia tiveram oportunidade de fazer, você vai ouvir as mesmas respostas. Moisés. Qual o nome mesmo? Sua graça? Para eu colocar aqui o nome de quem é que mandou. Ele diz assim, põe aí que o eu sou. Mas não explicou não, hein? Não está explicado. Vai para Isaías 45. Eu escolhi Ciro. Mas Ciro não é israelita. Isaías escrevendo. Esse aqui é Isaías, tá? O de baixo é Isaías. Mas Ciro não é. Ciro, quem é Ciro? Filho de algum... Ezequias, Jotão, Acais, Ezequias... Não, Ciro nem é de Israel. Tá, como é que vai chamar Ciro? Chama de Messias, mas Messias não pode, Senhor. É contra a regra. Messias tem que ser de Israel. Se você abre a sua Bíblia lá em Isaías 45, está assim, escolhi a Ciro, meu ungido. Eu não entendi nada. Ciro que vai libertar o povo. Tá. Por quê? Porque eu quis. Não, qual que é a explicação? É para que se saiba do poente do sol, do nascente do sol até o poente, que não há outro Deus além de mim, não há outro, eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas, eu crio o mal, faço a paz, crio as trevas, eu, o Senhor, faço todas as coisas, é para isso. Está lá. Então, se um dia você quiser assim, Senhor, eu não entendi nada, o Senhor rejeitou Israel, salvou a gente lá do Brasil, elegeu a gente desde antes da fundação do mundo e eu queria saber por quê. E ele vai dizer, eu tenho um motivo para o louvor da minha glória. E esse motivo já estava lá em Efésios. Para o louvor da sua glória e graça. Para que você saiba que eu sou Deus, não você. E você quer outra resposta. Você não está satisfeito com essa. Isso quer dizer que você não é crente. Porque o crente tem que se satisfazer com uma resposta que responde. Mas Deus criou tudo para a glória dele? É assim que a gente começa o nosso catecismo. É assim que a gente começa a nossa história. Deus não fez nada que não fosse para a manifestação da sua glória e graça. Para que ela seja alvo do nosso louvor. Paulo já falou 3 ou 4 vezes de graça aqui, mas Israel rejeitou. Rejeitou porque foi endurecida. Então, como é que Deus prova que ele não... Eu fiz o inverso. Vou dizer agora a resposta. Primeiro eu expliquei. Então, como é que eu sei que Deus não rejeitou o seu povo? Primeiro, porque ele preservou um remanescente fiel. E segundo, cumprindo as ameaças de suas promessas. Meus irmãos, Deus vai cumprir tudo o que prometeu. E eu não tenho outra ilustração. Eu ainda gosto da ilustração da caixinha de promessas que o reverendo Sebastião recebeu como oferta. Já falei dela para vocês? Não? Que bom, porque parece nova. Reverendo Sebastião, professor nosso de hebraico e teologia do Antigo Testamento. Quem conhece ele, um homem muito sério, muito intransigente em alguns pontos, não transige com a mentira, foi meu professor e é meu amigo até hoje. Reverendo Sebastião estava vivendo sua vida, estava quieto no seu lugar, foi um vendedor lhe incomodar. Lhe ofereceu uma caixinha de promessas. Ele, fingindo que nasceu ontem, disse assim, botou a mão para trás, bateu no bigode, disse, o que é uma caixinha de promessas? E a pessoa tentou explicar. É uma caixinha onde várias promessas da Bíblia estão enfileiradas e cada dia o senhor pode tirar uma e ler uma promessa de Deus para a sua vida. Joia. E para que serve uma caixinha de promessas?
Para o senhor não esquecer as promessas de Deus para a sua vida. Então eu quero uma caixinha de deveres. Uma caixinha de deveres? Aí ela devolveu. O que é uma caixinha de deveres? É uma caixinha onde todos os deveres da Bíblia que dizem respeito a mim e que eu devo obedecer são enfileirados, que cada dia eu posso pegar uma e ler. Olha aqui, eu preciso obedecer esse trem hoje. Falei, isso não existe não. Falei, então não quero. Aí, na hora que ele estava indo embora, ela falou, desculpa, mas por que o senhor quer uma caixinha de deveres? Ele falou, porque mesmo quando eu esqueço das promessas de Deus, ele se lembrará. Mas eu esqueço os meus deveres todo dia. Então eu não preciso ser lembrado das promessas de Deus. Ele sabe quais são, ele vai cumprir. Mas eu preciso ser lembrado dos meus deveres. O problema é que esses você não tem para vender. Nota 10 para Sebastião. Nota 0 para a gente, que está querendo descobrir como é que Deus fez as promessas, como é que Deus fez a eleição, como é que Deus salvou pessoas, quando as respostas estão aqui. Paulo está gastando, esse vai ser o quê? O 4º capítulo que ele está gastando para falar sobre o assunto. Quando que você vai ficar satisfeito com a resposta? E a resposta é nunca. Porque satisfação é ter a Cristo, é encontrar em Cristo, é estar satisfeito com Cristo, é descansar na pessoa e obra dele. Você está insatisfeito e permanecerá assim, a menos que encontre Jesus Cristo. E por que eu estou terminando assim? Porque Israel não encontrou o Redentor. Esse era o problema. Eles rejeitaram o Redentor. Eles não abraçaram o Redentor porque estavam abraçados muito fortemente à lei e aquilo que Israel buscava. Verso 7, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Não, a gente não vai ter escapatória se não for em Jesus. Quando você encontrar a Cristo, seu coração descansará. Quando você encontrar o Redentor, você vai desistir. Ele é a resposta. No final das contas, se tudo isso foi para que você conhecesse o Redentor, então ele é a resposta. Um Redentor que Israel rejeitou. O Redentor é oferecido a nós todo domingo. A sua voz prossegue firme e nos muda nos dias de hoje. E como é bom saber que ainda é a mesma voz que nos guia e nos guiará. Assim, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração de modo que você saiba que você não vai ser rejeitado porque não é por causa do que você faz ou deixa de fazer, eles são pela graça. E nós não somos os únicos, louvado seja Deus por isso. Não quer dizer que qualquer igreja, qualquer lugar, qualquer grupo de pessoas é um remanescente fiel. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje, a gente precisa agradecer a Deus que há sempre um remanescente fiel. E falando em fidelidade, Deus sempre será fiel, cumprindo a sua aliança, mas acima de tudo, cumprindo as suas promessas. Saiba quais são os seus deveres. Amém.